Alô, alô web, tudo azul por aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play. É isso mesmo, Aperte o Play, esse espaço pra gente trocar uma ideia sobre o mundo do trabalho, sobre resiliência, criatividade, sobre o playfulness, sobre liderança e mais o que a gente quiser. Mais um episódio no ar, com muito trabalho, recorrência pra vocês. E hoje o tema é muito especial, é um tema que eu venho estudando já há alguns anos. Hoje nós vamos falar sobre mistérios. Sobre, afinal de contas, o que é resiliência e qual é o melhor conceito que eu já encontrei sobre resiliência. Então sejam bem-vindos. Na verdade é um tópico que tem tudo a ver com os dias atuais, dias de reinvenção, dias de a gente se reestruturar, se reagrupar, pensar na vida, fortalecer essa musculatura da resiliência. Então esse episódio é para você compartilhar com os seus amigos, compartilhar com as pessoas que você acredita que precisam ouvir essa mensagem neste momento. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho também, me encontre aí nas redes da vida, no Instagram, @LucasFrancoFreire, aqui no YouTube, Lucas Franco Freire também, e o meu site lucasfreire.com.br, o site da minha empresa People to People. Vamos trabalhar? Vejam só, eu preparei esse assunto com muito carinho. Na verdade, esse é um dos principais temas que eu venho estudando nos últimos anos. É o tema fruto boa parte das minhas palestras, das minhas apresentações. E eu vou trazer para vocês aqui qual é o conceito de resiliência que eu trabalho, qual é o conceito de resiliência que eu venho estudando. E como é que esse encontro se deu? Na verdade, o meu aprofundamento com a teoria da resiliência, ele vem lá nos tempos da faculdade de psicologia, que foi o primeiro contato que eu tive com o conceito. Esse primeiro contato, ele vinha de uma área chamada psicologia social. A psicologia social, ela começou a fazer um grupo de estudos sobre por que alguns jovens que viviam em determinadas comunidades, onde todos os arredores e toda aquela convivência estava muito voltada para a violência e criminalidade, por que algumas dessas pessoas elas seguiam outros caminhos na vida. E aí começaram a estudar o que eram esses comportamentos, por que esses comportamentos surgiam, e começaram a estudar também isso em outros tipos de grupos sociais. E aí, eles pegaram um conceito, que era um conceito da física, e renomearam, né? Deram um nome para essas pessoas resilientes. Aí que começa tudo que a gente vê sobre resiliência aplicado não à física, né? Mas ao comportamento humano. E isso foi evoluindo. Alguns anos depois, eu pude conhecer um autor que é muito inspirador para mim. Vocês vão ver ele no meu livro, Playfulness, bastante nas minhas palestras, nos meus trabalhos, que é um cara chamado Paul G. Stoltz. Esse cara, ele muito se inspirou nos filósofos estoicos, no pensamento estoico. Inclusive o capítulo eu chamo de resiliência estoica, que é uma maneira da gente racionalizar as adversidades. E esse cara tem um papel muito importante na minha maneira de entender resiliência. Até deixo uma dica de leitura para vocês: Desafios e Oportunidades, de Paul G. Stoltz. Vou colocar na descrição aí o nome do livro. É um bom livro para a gente entender o que ele chama de quociente de adversidade. Para ele, as pessoas que têm um quociente mais alto são mais resilientes. É o QA, ele chama, quociente de adversidade. É um paralelo ao quociente de inteligência emocional e de inteligência, que são dois grandes marcos aí para o pensamento do desenvolvimento emocional, cognitivo, comportamental. E ele dá um nome que é o quociente de adversidade. Mas não para por aí. Hoje eu tenho estudado muito os trabalhos do pessoal da Universidade da Pensilvânia, que é o braço que estuda a resiliência dentro da psicologia positiva.
E eu vou trazer aqui, eu vou fazer uma série de podcasts sobre resiliência, como é que a gente pode fortalecer isso, porque eu acho que os tempos que a gente vive, eles vão, nos pedem esse tipo de compartilhamento, né? Como é que a gente pode fortalecer isso. Então me acompanhem aqui, porque vão vir vários e vários podcasts sobre isso, né? Primeiro, a definição de resiliência do pessoal da Pensilvânia, eu acho bem legal. Eles falam o seguinte, ó, resiliência é uma adaptação flexível a determinadas experiências estressoras e adversidades da vida. Uma adaptação flexível. Mas não é só se adaptar, é também crescer frente às adversidades. Uma adaptação flexível a situações estressoras e também crescer diante dessas adversidades. Ou seja, não é só eu me moldar à situação, é eu transgredir a situação. Essa transgressão é um elemento característico da resiliência. Muitas pessoas, quando eu falo isso em alguns eventos, alguns treinamentos, até porque o conceito ele se difundiu muito, ele já teve várias releituras, muitas pessoas falam, se popularizou bastante. E aí a gente viu aquele livro chamado Antifrágil, ele trazendo uma noção dessa de crescimento e tal. Então, eu acredito que o conceito que vem sendo estudado, ele abraça a perspectiva do crescimento. E é isso que eu acredito. A resiliência é uma adaptação e um crescimento diante das adversidades. Só que as pesquisas vêm mostrando que essa é uma característica que é plural. Ela não é uma característica sozinha. Ela não é uma característica determinada por um fator único. Ela é multideterminada. E eu acho que isso explica muito por que algumas pessoas são mais ou menos resilientes. Como muitas coisas do comportamento humano, ela é multideterminada. Uma série de fatores vai fazer com que você encare os problemas de uma maneira A ou B. Algumas pessoas vão ter características dessas mais acentuadas, outras pessoas vão precisar desenvolver. E aí vem uma pergunta que muita gente me faz. Resiliência é algo desenvolvível? Claro. Inclusive, existe todo um movimento hoje para começar a trabalhar esse tipo de treinamento, uma educação para a resiliência já nas escolas. E para mim, um dos grandes fatores, por isso que vocês me ouvem falar muito do play, do playfulness, um dos grandes fatores que dialoga com a construção dessa proteção, ou seja, do treino da resiliência, é o play, é o brincar. É a maneira que a gente tem de explorar as incertezas da vida. E isso muitas vezes a gente não é incentivado, né? Alguns modelos pedagógicos vão tolhendo essa capacidade da gente de experimentação, de errar e de ser responsável pelo erro. Eu acho que isso também é um fator chave, né? É a gente se assumir para construir o empoderamento, o empowerment. E aí eu preciso fazer isso de maneira exploratória. A exploração através do play é um dos fatores que constrói. Então, para mim, existe uma correlação direta. Resiliência é essa capacidade de enfrentamento e a criatividade ela é um instrumento da resiliência. Como é que eu vou me adaptar, me ajustar e crescer? Eu vou usar a criatividade. O que é essa criatividade? É o nosso mecanismo natural de resolução de problemas. O ser humano, ele é uma máquina incrível de resolução de problemas, né? Usei uma metáfora aí de máquina. Mas o ser humano, ele é esse instrumento de resolução de problemas e a criatividade é a nossa maneira de fazer. É a nossa ferramenta para a resiliência. E eu vou listar aqui alguns fatores que hoje já se sabe sobre resiliência. Então esse é o nosso podcast Resiliência 01, o que é resiliência para vocês. Primeiro, resiliência tem uma carga fisiológica. Algumas pessoas podem não saber disso, algumas pessoas podem negligenciar isso. A gente vê muita gente colocando uma determinação, um peso muito grande na capacidade do indivíduo apenas. Mas existem fatores que são determinantes genéticas para a resiliência. A resiliência ela tem uma carga genética forte, ou seja, nós temos uma característica herdada, uma herança genética que pode nos tornar pessoas mais ou menos resilientes. Esse é um fator, e esse fator, como muitos aspectos comportamentais, ele não é hegemônico. Inclusive, esse é outro paradigma quebrado. Tem sim uma carga genética, mas essa carga genética ela é uma determinante de cerca de 50% a 60% da relação
de desenvolvimento dessa característica. Então vocês vão ver, por exemplo, agora na pandemia, algumas pessoas que conseguiram se reinventar com mais rapidez, outras pessoas estão sendo mais impactadas e vivendo mais lentamente o ciclo de mudança. Esse viver mais lentamente ou mais acelerado, natural, sem um treino ou sem uma história de vida que possibilitou esse treino, esse desenvolvimento, pode ser fator aí genético acontecendo, né? Outro fator, eu vou listar aqui vários que são frutos das pesquisas do pessoal da Universidade da Pensilvânia e que eu acho bem legal assim para ilustrar para vocês. Então, fisiologia 1, carga genética. Outro fator é a autoconsciência. A autoconsciência é a capacidade que eu tenho de saber quais são os meus gatilhos, de me conhecer, e aí vem um processo de racionalização perante os problemas e adversidades. Algumas pessoas já têm mais rapidez nessa racionalização, outras pessoas vão sucumbir ou paralisar. Então, tá vindo um tsunami, vai cobrir tudo aqui. Tem gente que vai gritar... Peraí, eu não sei se tem um grito aqui. Deve ter aqui. Tem gente que vai simplesmente correr rápido e é isso aí, essa é a vida. A autoconsciência, ela parte de uma relação de se conhecer e entender mais rapidamente como eu posso, quais variáveis de controle eu tenho sobre a adversidade. Aí vem uma referência estoica, né? Os estoicos eram muito bons nessa noção de controle. Eles falavam bastante, nós não temos o controle sobre tudo, mas a gente precisa entender que existem níveis de controle. Eu até estava fazendo uma palestra há um tempo atrás, falando sobre isso, e uma pessoa perguntou assim, mas Lucas, todo controle não seria uma ilusão? É uma pergunta filosófica essa, né? Sob o ponto de vista filosófico, a gente pode pensar, estamos na Matrix, e aí a gente realmente não tem controle, existem forças maiores. Mas aqui eu faço luz a um psicólogo, um neuropsicólogo cognitivo que eu adoro, Steven Pinker, e ele começa um livro dele, O Novo Iluminismo. Aí outra dica de livro, viu? Maravilhoso, para vocês, O Novo Iluminismo, Steven Pinker. E ele é extremamente otimista sobre a capacidade humana, assim como eu sou muito otimista. Eu acho que o ser humano é incrível. E ele fala o seguinte, se tudo fosse subjetivo, essa frase não seria. Essa ideia não seria. Portanto, deve haver alguma objetividade. Então, se você não entendeu essa expressão aí que eu trouxe, rebobina, meu Deus, expressão antiga, loucura. Existe essa expressão ainda, rebobinar não, né? Novas gerações, volta um pouco, volta para minha fala e reflitam sobre isso. É necessário uma certa objetividade, então nem tudo nós controlamos, mas existem elementos de controle ou de sensação de controle, né? Essa é a provocação dos estoicos e é que eu acredito bastante. Então o autodomínio é isso, loucura. Isso é o autoconsciência, né? Autoconsciência gera autodomínio, domínio de si mesmo. Agora veja, não adianta nada eu ter uma autoconsciência se eu não tivesse autodomínio, que é a consequência, ou a autorregulação. Então, terceiro fator aí para resiliência é a autorregulação. Saber quais são os seus gatilhos é uma coisa. Saber manejá-los quando a situação acontece é outra história. Eu, por exemplo, eu sei de várias características minhas que limitam algumas ações. Mas daí a eu agir é um outro papo. Então, a autoconsciência é o primeiro passo, depois é autodomínio. Autodomínio pressupõe agir. Então, pessoas resilientes, elas vão agir. Elas vão ter uma capacidade de reação partindo de uma autoconsciência que é mais rápida. Isso é um fator importante. Outro fator, eu falei de 3. Fisiologia, autoconsciência e autorregulação. Vou falar agora sobre o otimismo. O otimismo vem sendo muito estudado como uma percepção de que eu, agindo hoje, eu perpetuo um futuro melhor amanhã. Isso caberia um podcast só sobre esse assunto, sobre o otimismo. O otimismo numa dimensão de que a minha ação altera a situação, o cenário. Então, ser otimista significa isso, né? Eu vou agir aqui para que o meu futuro se transforme. Então, aqui está muito intimamente ligado à dimensão da esperança. A esperança não é esperar.
não é de quem espera, mas a esperança é de quem age nesse caso, né? Alguém que atua na vida para que tenha um futuro melhor. Por isso que muitas histórias de resiliência são histórias de acreditar. O melhor filme para mim, que me marcou como um caso disso para ilustrar para vocês, acho que a maioria daí deve ter assistido, pelo menos quem é da minha geração, é A Procura da Felicidade, né? Quantas chances ele não teve de desistir, mas por que ele continuou? Aí são vários fatores. Um dos fatores é essa esperança, essa visão de que se eu agir hoje, o futuro vai ser melhor. É um otimismo em relação ao seu comportamento. Esse é um fator importante. Outro fator que vem sendo muito estudado é o chamado mastering, que é você conhecer quais são suas habilidades e os seus talentos. Você conhecer o que você tem que pode trazer resultados para você. Então, eu sou resiliente quando eu sou mais resiliente quando eu estou atuando naquilo que eu sou bom fazendo, que eu tenho habilidade fazendo. Então, eu tendo a persistir mais, a me readaptar. Eu vou dar um exemplo aqui meu. Meu trabalho, ele sempre foi um trabalho experiencial, presencial. E hoje eu tô aqui, 100% online, conectado. Aqui, vou botar aqui, como é que eu tô hoje. Haja coração, amigo. Eu sou praticamente um psicólogo DJ. Eu trabalho aqui com 5 telas e tal. Eu precisei, para continuar exercitando o meu propósito, a minha paixão, aquilo que cria sentido para mim, aquilo que eu também me lapido continuamente, me trabalho continuamente, eu precisei me reinventar e eu tô fazendo isso. Então, quanto mais objetivo de valor é a dimensão do sentido, do dominar aquele tema, aquele assunto, mais resiliente eu vou ser. E aí, 2 fatores para o nosso podcast de hoje não ficar tão grande, que concluem aí essa etapa introdutória do conceito de resiliência, são conexões positivas e instituições positivas. O que são as conexões positivas? É a gente construir relações que nos elevem, que nos ajudem a garantir esse autodomínio, a garantir a nossa autoestima, para que a gente seja mais resiliente. Então tem um fator importante aí que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês. Relações tóxicas, relações que diminuem a nossa autoestima, que é muito comum no nosso dia a dia, elas vão diminuir nossa capacidade de resiliência. Não é necessariamente... Tem um filme que eu acho interessante sobre isso também, que é uma história de uma patinadora. Eu sou ruim de nome de filme, tá? Se eu não me engano, o nome dela é Sônia. Não sei, galera. Pesquise aí uma patinadora. Ela é um caso real. Ela termina... O namorado dela quebra a perna da concorrente dela. Bota aí nos comentários se você sabe e já viu esse filme. A mãe dela contratava pessoas pra xingar ela, dizer que ela era ruim, porque a mãe dela sabia que ela ficava com raiva e ela se concentrava mais. Veja, esse tipo de comportamento é tóxico, né? Olha a história dela pra você ver o que aconteceu na história dela, né? Vocês podem até falar, às vezes tem sentimentos que nos fazem me dedicar naquela ação. Mas a gente tem que fazer uma curva de linha do tempo. A curto prazo, talvez sim. A médio e longo prazo, isso vai causar mais males do que bem, né? Olha o caso dela aí, ela teve tudo, ela foi uma campeã, ela tinha tudo para ter uma carreira brilhante. Assista um filme dela e depois coloca aí nos comentários o que vocês, quem já viu, coloca aí. E ela tinha uma estrutura familiar tóxica, perversa, e ela reproduz isso nas relações, e ela termina tendo uma relação abusiva, e tudo isso sucumbe com ela não prosperando na carreira dela. Então, construir relações positivas é um fator chave. O outro são instituições positivas. O que é isso? Instituições, a gente está falando aí de instituições mais amplas, sociais até, né? Trabalho, a empresa, algum grupo social que eu faça parte, fazer parte de grupos que nos promovam olhar o que a gente tem de bom e que nos dê força para correr riscos, que nos dê força para continuar, para perseverar. É isso aí. Então esses são elementos que compõem o conceito de resiliência. E esse é o campo que eu particularmente adoro estudar. Eu tenho um radar assim para histórias incríveis assim que cruzaram a minha vida, de pessoas que
tiveram todas as oportunidades de desistir e continuaram insistindo e que perseveraram e que constituíram esse objetivo de valor, tiveram essa clareza e seguiram em frente. Eu faço muitos exercícios nos meus eventos para despertar isso na história do próprio indivíduo, porque todos nós temos histórias de resiliência, independente do tamanho da adversidade, todos nós temos. E eu digo mais, eu ouso dizer que esse será o grande instrumento da nossa vida no cenário de incertezas, né? Quando a gente perde o chão, a resiliência ela é uma das capacidades humanas que precisa estar a todo vapor. E agora a gente está vendo adversidades que estão se agrupando, né? São muitos lutos frutos da pandemia. É muito duro esse processo que a gente está vivendo. E aí, essa é uma competência importante para a gente trabalhar e desenvolver. Lembrando que se você está nesse momento com muito mais dificuldade de lidar com o volume dos problemas do que capacidade para lidar, peça ajuda, procure uma ajuda profissional, procure aí fazer uma psicoterapia, procure se fortalecer e dá uma olhadinha aí nesses temas que eu trouxe, porque são temas importantes. Lembrem-se, autoconsciência, autorregulação, otimismo, conhecer suas habilidades, conexões positivas e instituições positivas, alguns dos elementos que compõem esse fator plural multideterminado que é a resiliência. Aí! Gostaram desse papo de hoje? Então, eu vou falar muito mais sobre isso, porque eu quero, a partir de agora também, oferecer para vocês ferramentas. Como é que eu malho essa musculatura? Ela é uma competência desenvolvível, sim, e se você trabalhar bem a sua resiliência, você não terá limites. Ao infinito e além. Você não tem fronteiras quando você malha a sua resiliência. Bom, espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Foi um pouquinho mais longo esse podcast, mas eu queria trazer esses elementos. O que é a resiliência, qual é o conceito que eu trabalho, como eu provoco as pessoas, levando ferramentas para a gente tocar a parte que nos cabe. Se a carga genética nós não temos controle, a parte que nos cabe, a gente pode dar uma malhação nessa musculatura. Não se esqueça de compartilhar esse podcast, não se esqueça de comentar, fazer esse engajamento crescer e a nossa comunidade de troca de experiências ficar mais rica. Eu espero ver vocês no próximo podcast, que vocês tenham gostado desse. E se quiser se conectar comigo, é só me escrever por aí, acesse minhas redes, entre no meu site. Bom, antes de me despedir, eu vou deixar a fala de um filme que eu adoro. Quem sabe, escreve pra mim, que filme é esse? In case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. É isso aí, em caso eu não veja vocês, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, galera, um abraço, vou ficando por aqui com mais um episódio do Aperte o Play. Bom, nos vemos na próxima. Fui!